Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui novamente para trazer uma mensagem de esperança, de fé, de amor em Cristo Jesus, depois de um dia abençoadíssimo que Deus tem nos dado, não é mesmo, pastor Lete? Verdade, chuva, pastor, está Graças chovendo, a glória a Deus, nós né? oramos tanto por essa chuva. Exatamente. E eu sei que você também orou pedindo a Deus que mandasse chuva para molhar a terra em Maringá. Está chovendo, graças a Deus. Graças a Deus, até a umidade do ar melhorou, né? Você pode respirar melhor, não é mesmo? E nós estamos aqui para junto participarmos de um momento de comunhão, numa revelação da palavra de Deus muito importante. Olha, pelo menos 3 coisas você vai fazer agora. Do jeito que está entrando, você compartilha agora com alguma pessoa aí, amiga tua que está próximo de você, tá bom? Que você gostaria de estar aqui conosco. Segundo, você pode escrever os seus pedidos de orações aí também, tá bom? Pode escrever seus pedidos de orações. E terceiro, você fica juntinho conosco aqui, porque tem um momento todo especial, até porque hoje nós vamos tratar um tema pertinente, bastante atualizado, né, pastor Eliette? Muito bom. Bastante importante, que é sobre a amargura, as consequências da amargura, como se libertar da amargura, as causas da amargura. Olha, é muito importante você tomar conhecimento à luz da Bíblia, também do lado científico, essa questão da amargura, tá? De repente você tem até um problema físico, por exemplo, um cardiovascular, que é uma hipertensão ou ataque cardíaco, e pode ser em decorrência da amargura, não é mesmo, pastor? Exatamente, pastor. Tem muita gente sofrendo aí e às vezes não sabe que a amargura é um gatilho que faz disparar em nós algumas enfermidades. E sem contar que o sujeito que carrega a amargura é muito sofredor. Muito, muito. Ele sofre muito, além da alma, o físico, não é mesmo? E o emocional, né? Ele rompe a comunhão com Deus, ele tem consequência na sua alma, dores terríveis como tristeza, uma dor oculta que às vezes está ali encoberta na tua alma e você não sabe distinguir. Amargura é um mal devastador, é um veneno que destrói relacionamentos, amizade, a paz com Deus, a paz com as pessoas e traz essas doenças que nós falamos aqui, que são doenças seríssimas, que às vezes as pessoas não sabem como se livrar delas. E alguns pesquisadores, pastor, chegam a dizer que o coração do amargurado não bombeia sangue, e sim veneno. Olha como é grave. Olha, grave mesmo, hein? Imagine. Sim, veneno. Inclusive, pastora, tem doenças que nós falamos aqui cardiovasculares, que é hipertensão, ataque cardíaco, doenças também gastrointestinal, que é gastrite, úlcera, doenças respiratórias como asma, bronquite, doenças dermatológicas como herpes, urticária, e aí vai, meu querido, e você fala, meu Deus, por que eu sofro disto? Tá? Nós vamos trazer esta luz da Bíblia. Convida teus amigos para estar aqui. Essa live aqui é uma live de nível, com profundidade bíblica, com conhecimento de causa, que vai trazer crescimento para você e você saber lidar com essa situação também. Bem-vindo a todos, paz do Senhor Jesus. Nós estamos no Facebook da Primeira IPR e no Instagram da Pastora Eliette. Você que está aí no Facebook, clica lá no coraçãozinho e você pode abençoar outras pessoas. Se você está no Instagram, dá uma clicadinha nesse aviãozinho ali, ó, e outras pessoas poderão ser abençoadas. Quem sabe você tem algum amigo que está sofrendo, né, pastor? Padecendo, amargurado, carregando esse fardo pesado da tristeza, da dor, da amargura. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Exato. a amargura, as consequências da amargura na vida espiritual, na vida psicológica e na vida física, tá? Exatamente. Como se libertar, né? Como se libertar. Mas vamos aqui bem na prática. Por exemplo, você já sentiu aquele desgosto, aquele aborrecimento, aquela dor oculta na sua alma, que você fala, meu Deus, eu estou com ressentimento. Resume tudo isso em amargura, quer dizer, aquilo que te amargou, né? Quais são as consequências disso, pastor? Tanto no âmbito espiritual com Deus, como no âmbito relacional, como também na vida emocional e na vida física. Olha, coisa séria que nós vamos tratar aqui à luz da Bíblia, viu? Nós queremos agradecer a todos que estão aqui conosco, a Jennifer, a Cris, a Jéssica. Eu tenho que chegar mais perto, porque senão não enxergo, pastor. Então vai lá. Olha aí, ó, a Maria do Nelson, olha que bênção, a Anésia, a Ilma. Dianara. O Carlos, olha quantas pessoas, sejam bem-vindos.
bem-vindos. Maria José Rodrigues, Deus abençoe, é uma alegria tê-los aqui. E lembrando, pastor, que amanhã nós temos O nosso culto. culto. A noite da família, Uau. nós vamos começar a campanha de oração. Olha, de 7 noites com Deus, esperando um milagre sobre a tua vida nesse momento de crise mundial. Você não pode perder. Pastor, eu tenho um monte de propósitos. Então amanhã você anota aí às 19h30, mesmo que nós não teremos o toque de recolher, mas 19h30, isto é, às 7h30 da noite, juntos na igreja para orar e começarmos aquela campanha de 7 quintas-feiras com Deus em teu favor, em favor da tua família. Dá um jeitinho aí, querido. Se você busca e defende o que você ama a tua família, você vai defender a sua família. Você ama aquilo que Deus te deu, você vai defender. Amanhã, 19h30, lá na igreja, todos juntos, né, pastora? Isso, e você que já foi no culto domingo, você pode ficar tranquilo, nós estamos cumprindo todo o protocolo de segurança da Secretaria de Saúde e Segurança, né, pastor? Exato. Aquele culto rápido, abençoado, vá lá, vá alguém da sua família para representar a sua família e fazer um voto de oração, pedindo a Deus sobre a sua família. Amanhã, na primeira IPR, às 19h30, e sábado, às 16h, nós teremos o culto para mulheres, culto online. Só pras mulheres. Nós vamos entregar o nosso jejum, pastor. 40 dias de jejum e oração pela família, pela igreja e pelo Brasil. Que horas, pastor? Às 16h, no Facebook da primeira IPR. Vai ser uma bênção, pastor. Bem-vindo, queridos, todos que estão entrando aqui. Nós temos uma proposta hoje à luz da Bíblia que vai falar muito com você, que é sobre a amargura, as suas consequências e como se libertar dela, tá? Será um assunto bastante relevante à luz da Bíblia, tá? Com conhecimentos. Então, preste atenção enquanto as pessoas estão chegando. Às vezes problemas cardiovasculares, como hipertensão, como ataque cardíaco, problemas também gastrointestinal, como gastrite, úlcera, problemas respiratórios, como asma, bronquite, problemas dermatológicos, como também herpes, como urticária, né? alergia. No sistema nervoso, pastora, também a enxaqueca, vertigem, sem contar também até alguns casos de câncer, pastor, diabetes. Exatamente. Não são todos, câncer, diabetes, artrites e tensões nervosas, tudo em decorrência deste mal chamado amargura. Nós tivemos uma pesquisa numa faculdade brasileira de Botucatu, faculdade de medicina, dizendo que 75,6% de câncer de mama e colo de útero vem da amargura por falta de perdão. Meu Deus, então, olha só. É grave, precisa se libertar. Olha, como que um sentimento tão profundo desse devasta tanto, trazem tantos males para a pessoa. Como um sentimento traz tantos males para uma pessoa. Você vai ver à luz da Bíblia, tudo isto é um momento muito bom para junto nós temos um tempo com Deus aqui. Você, pastor, se eu sofro de amargura, como eu devo me libertar? Qual o caminho? Você vai conhecer à luz da Bíblia como você lidar com esse sentimento peçonhento, venenoso, que é quase como você tomar veneno e esperar que o outro morra. É muito sério. Mesmo. É muito sério. Bem-vindo a todos, queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Pode colocando os nomes de vocês aí, compartilhando com outras pessoas, tanto aqui no Facebook da igreja, como no Instagram da Pastor Eliette. Todos bem-vindos em nome de Jesus. E nós vamos conversar aqui. Veja lá. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O tema é tão importante que a Bíblia faz várias abordagens sobre essa questão desse sentimento venenoso, peçonhento, essa dor oculta dentro da alma, essa tristeza, esse ressentimento chamado amargura, que o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, ó, vocês tenham cuidado. Olha só o que o escritor está escrevendo. Vocês tenham cuidado para que ninguém se prive, ninguém se exclua da graça de Deus. Ele está alertando, cuidado para vocês não serem excluídos da graça, das bênçãos de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, isto é, embaraça a vida de vocês, e por ela muitos se contagiam ou contaminam. Meu Deus! Aí é que está o problema, né? Olha o que o Espírito de Deus usou o escritor de Hebreus para dizer. E parafraseando, se cuidem. Vocês podem perder bênçãos de Deus na vida de vocês se a amargura lhe enraizar. E além de vocês perderem as bênçãos de Deus, serem excluídos das bênçãos de Deus, vocês podem contaminar outras pessoas. Olha como que é sério. Mas vamos lá. A amargura, pastora, ela traz algumas consequências na vida da pessoa.
Pastora, quando eu penso nessa palavra de Hebreus, que ela contamina a muitos, por quê? Porque, presta atenção nisso, o que mais amarga um amargurado é o fato das vezes ele não conseguir amargar a vida do outro. Isso é sério, hein? Muito. O que mais amarga um amargurado é não conseguir amargar a vida, A vida do do outro. outro, entende? Isso quer dizer que a pessoa amarga, ela tenta também ferir a vida do outro. Sim, porque ela tem um olhar negativo da vida. Ela tem, o sujeito amargurado é aquela pessoa que sempre vai se sentir injustiçado. Entende? Então, naturalmente, ela vai querer ter uma atitude assim de vingança, de maldade, De vingança, um ódio por alguém que de tratou mal. inveja, porque o que é a inveja? O inveja não é o querer ter o que o outro tem. A inveja é o querer que o outro não tenha o que ele tem. Então, o amargurado é assim. Ele acha que o outro não é digno. Olha Entende, aí. pastor? Ele acha que o outro não é digno. Então vem a inveja. O amargurado também, pastor, tem do aspecto psicológico, e depois eu creio que o senhor vai falar bastante sobre o aspecto espiritual, é aquele sujeito que também finge para poder ganhar a atenção. Não tem uma aparência. É, porque o amargurado, ele estraga onde ele chega. Já percebeu situações, não sei se o senhor já teve essa Por isso oportunidade. que o texto bíblico está dizendo que ele contamina o ambiente. Na realidade, ele influencia as outras pessoas a pensarem negativamente. Ele acaba estragando o dia de todo mundo. Sabe Por aquele isso momento? que a Bíblia diz que as más Exatamente. conversações Corrompe os bons costumes. Exatamente, a gente precisa entender isso, que o amargurado, ele vive para amargurar a vida do outro. Isso me faz lembrar de Esaú, quando ele ficou com a amargura do seu irmão Jacó, e ele queria vingar dele de todo jeito, quer dizer, ele queria dar um fim na vida do seu irmão, que ele ficou amargurado. Caim e Abel. Caim é outro exemplo também. Não é? O sucesso. Ele se sentiu injustiçado. Olha como que Deus aceita o sacrifício do meu irmão, não aceita o meu, vou me vingar. Pastor, então quer dizer que a amargura ela pode surgir através de uma injustiça. Sim, e o que mais? Sim, ela pode surgir através de mágoas, frustrações, decepções, injustiças. A morte de um ente querido pode trazer perda amargura. pode trazer amargura. Perda, não é mesmo? Exatamente. E aí é bem interessante a gente pensar também que a amargura, se alguém perguntasse assim, dá um resumo do que é amargura para eu entender. Amargura é você idolatrar a sua própria dor e carregar com você no decorrer do tempo. Uau, fala de novo, pastora. A amargura é quando o sujeito idolatra a própria dor e carrega a dor em todo o tempo, através do tempo. Isso é amargura. O sujeito pega a dor que sente, ele não ressignifica aquela dor, ele não perdoa, ele idolatra. Olha como é que eu sofro. Olha quanta injustiça contra mim. E esse sujeito vai se tornando tão azedo, tão insuportável, que ele vai contaminando. Por isso que o Hebreus diz isso, né? O escritor de Hebreus, que a raiz de amargura contamina muito. Se você viver com amargurado, você corre o risco de ser uma pessoa amarga também. Até porque as más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente. Andarão dois juntos, não houver entre acordo, diz a Bíblia. Entendeu? Então, veja bem, essa amargura traz consequências terríveis. Depois eu vou ensinar você como se libertar dela. Mas tem pessoas que são infelizes porque elas ficam apenas no ruim, elas não acessam a janela da alegria, ficam felizes o tempo todo. É ingratidão porque ela não aprecia a bênção. Uma pessoa amarga, ela é ingrata o tempo todo. Você pode fazer um monte de benefício para ela, mas ela sempre está acessando aquela janela de alguma coisa que amargurou. Ela tem ódio por alguém que maltratou, ou por alguma coisa que ela acha que a Bíblia, aliás, que a vida foi injusta para ela. Exatamente. Né? Tem essas atitudes de vingança, né? Querer vingar. Tá? Eu gostei de uma frase que você diz aí, que a pessoa amarga, ela é amarga porque não consegue amargar a vida do outro. Como é que é mesmo? A pessoa amargurada, o que mais amarga o amargurado é não conseguir amargar a vida do outro. Meu Deus. Por quê? Porque o sujeito amargurado, a amargura faz com que o sujeito só veja o lado negativo das coisas. E a amargura é um veneno na alma que ela consegue aniquilar os frutos mais doces do sujeito humano. Meu Deus. Então, quando pastor, o sujeito tem amargura no coração, na mente, ele aniquila tudo que é doce, ele não consegue ver porque ele só acessa a janela negativa da vida. E por isso que é tão grave, por isso que tem tantas pessoas sofrendo, pastor, porque viver com amargurado, ele não vai conseguir tudo que você produzir, tudo que você fizer para ele, tudo que você contribuir, ele só vai ver o lado negativo, ele não vai conseguir ver as coisas boas, porque ele está contaminado
contaminado, ele Então, está totalmente contaminado. Ele não vai apreciar o lado bom, ele não vai de jeito apreciar a nenhum. bênção. Não. Porque aquilo está na alma dele, né? É aquele adágio que nós falamos, quem possui terras, terras o possui. Quem se preocupa com a vida, a preocupação ocupa a vida. E quem vive amargurado, a amargura possui a vida dessa pessoa. Exatamente. Logo, a mente dela fica tomada por esse sentimento ao ponto de trazer esses resultados ruins. Quer dizer, vai perder a amizade, vai afastá-la de Deus. E eu acho muito forte quando o escritor de Hebreus fala que a pessoa amargurada, que tem a raiz da amargura, ela está privada, ela está excluída da graça de Deus. Porque ela não vê o lado bom, ela não consegue, ela não vai entender o amor, ela não vai entender a benevolência, a bondade, a alegria. E a gente precisa pensar, pastor, que a Bíblia é linda, a Bíblia é linda, a Bíblia é linda. Quando o salmista diz que eu não colocarei coisas injustas diante dos meus olhos, porque você pode se tornar uma pessoa injusta, lógico, pela mágoa, pela mágoa, pela injustiça, pela frustração, pela decepção, pela perda, mas você também pode se tornar uma pessoa amarga, você pode nutrir uma amargura no seu coração a partir daquilo que você ouve. A partir daquilo que você vê e a partir daquilo que você fala, não é? Por exemplo, pastor, nós estamos vivendo num momento de crise e nós temos aí telejornais só de injustiças, de coisas negativas, de coisas depressivas, deprimentes. E isso pode gerar amargura. Amargura, porque se eu nutrir, se eu nutrir o meu pensamento, o meu sentimento e a minha vontade de coisas injustas, eu posso me tornar uma pessoa amargurada. Não é? Então, cuidado com aquilo que você vê. Por exemplo, pastor, a música tem um poder de entrar no cérebro, no sistema nervoso central da pessoa, elevar aquela pessoa ou deprimir aquela pessoa. De repente você não tem problema nenhum, né? Mas se você começa a ouvir uma música depressiva, daqui a pouco você está amargurado, chorando e você nem sabe por quê. Exatamente. Então, é muito importante pensar nisso, porque também o que você ouve, o que você vê, pode produzir em você uma amargura, porque para alguns estudiosos, a amargura é uma percepção do sentimento. Não é? É a maneira que eu percebo aquilo que eu estou sentindo e aí eu fico com aquilo dentro de mim, aquela amargura dentro de mim. E eu preciso ser... Aí entra a ação do Espírito Santo. Exatamente, não exatamente. É? Exatamente. E já nós vamos pontuar aqui como você pode se libertar da amargura. E geralmente a amargura, pastora, ela surge por uma falta de perdão. Sim, a pessoa não elaborou, não ressignificou isso. Ressignificou. Né? E aí ela não se contém. Como a boca fala do que é abundância no coração, logo ela vai fazer o quê? Influenciar outras pessoas. Por isso que o escritor de Hebreus fala que a raiz da amargura, ela contamina outras pessoas, que a boca fala que é abundância no coração. Então, conviver com a pessoa amarga, você tem que estar muito blindado pela graça de Deus, tá? Para não ser contaminado com essas pessoas. Exatamente. E tem que pensar também, pastor, porque às vezes o amargurado, ele não quer ser liberto. Por quê? Porque ele tem ganho secundário com a amargura dele. Olha como eu sou injustiçado. Então, assim, como é que eu convivo com a pessoa amargurada? Primeiro, tenta descobrir se ele quer mudar. Mostra para ele que existem outras janelas. Mas se ele tem o benefício do ganho secundário, ele vai mergulhar na amargura cada vez mais, porque o amargurado também gosta de fingir para ser beneficiado. E isso é uma sabotagem da alma. Sim, com Você certeza. está enganando você mesmo. Quando a Bíblia diz que o coração do homem é coisa enganosa, até a pessoa que gosta de ficar na amargura para ter esse ganho secundário, quer dizer, ele sabe que ele pode livrar, mas ele não quer se livrar daquilo porque é o que está chamando a atenção das pessoas. Isso é uma sabotagem da sua alma. Quer dizer, você está sendo enganado por você mesmo. Então veja bem, você que está chegando aí, nós estamos tratando aqui um tema pertinente, relevante, oportuno, contextualizado à luz da Bíblia e à luz também do conhecimento, que é essa questão da amargura que trazem consequências tanto emocionais, físicas como espirituais, né? O emocional, a pessoa se torna infeliz porque ela acessa apenas a janela do ruim, ela se torna ingrata porque ela não quer ver nada de bom, ela se torna a pessoa que tem ódio de quem o tratou mal, ela tem ressentimento, que são atos de vingança e maldade, não é mesmo? Ela influencia outras pessoas negativamente, perde amizades, porque uma pessoa amargurada, ela perde muita amizade e afasta essa pessoa de Deus. Agora, presta atenção, querido, você que está aí comigo, os resultados são mais devastadores que você pensa. Veja bem, pastora, tem doenças causadas, doenças físicas, você disse a qualquer momento que quanto por cento das doenças... 75,6%.
são de cunhos emocionais de pessoas que guardam Não, amargura. essa pesquisa que eu mencionei, 75,6% de câncer de mama e de útero, de colo de útero, causada, isso é pesquisa, causada por amargura, falta de perdão. É científico. E a gente precisa pensar, pastor, que o ressentimento, ele causa amargura. Porque o que é o ressentimento? É sentir de novo as emoções ruins provocadas pela mágoa. Que é ressentir, quer dizer, sentir novamente. Sentir novamente. Então, se eu guardo esse ressentimento, eu vou desenvolver dentro de mim, eu vou nutrir a sensação de amargura, que daí vem a tristeza, a angústia, a dor, que é um procedimento moral, a amargura. Ela rouba a paz, rouba a alegria, não é mesmo? Contagia. Agora, queridos, eu fiquei assim assustado em ver, desde a época que começamos a estudar sobre isto, nos cursos que fizemos, as doenças causadas em decorrência da amargura, como a cardiovascular, que nós falamos aqui, que são hipertensão, ataque cardíaco, doença gastrointestinal, como gastrite, úlcera, doenças respiratórias, como asma, bronquite, doenças dermatológicas, presta atenção, ó, herpes, urticária, tá? Doenças no sistema nervoso, como enxaqueca, vertigens, doenças terríveis, até mesmo como câncer, que a pastora disse aqui, e também assim, artrites, tensões musculares, dor, muito, que a amargura trazem resultados. Isso é um inimigo que você anda com ele se você não desejar se libertar. Exatamente. A gente precisa compreender o seguinte, né? Olha, veja bem, você vive com amargurado, você convive no trabalho, você convive em casa. Eu já disse aqui, tente descobrir se o sujeito quer mudança. Se o sujeito quer mudança, tudo bem. Então você diz para ele que ele precisa de ajuda espiritual primeiro. O Espírito Santo pode arrancar do nosso coração toda a amargura. Perfeito. Ou talvez ele precisa também de uma ajuda terapêutica. Ótimo. Agora, se o sujeito não quer mudança, se você não é profissional do comportamento humano, não adianta querer ajudar o sujeito, porque você não está preparado para isso e você vai acabar ficando amargurado. Então você decide. Ou você lida e supera, ou você deixa o mal crescer. Ou você fala assim, olha, meu amigo, você quer ajuda? Ah, o Espírito Santo pode fazer. Você quer ajuda profissional? Posso indicar alguém. Mas se o sujeito não quer, porque ele tem ganhos secundários... Exato. Então, eu sempre digo assim, não pegue para você aquilo que não é seu. Você acha que nós devemos ignorar os amargurados? Tem até pessoas ali escrevendo, a Ilma, abração para você lá no Instagram, né? Pastor, se esse amargurado não quer mudança... Não adianta você tentar ajudá-lo, porque o que o pai da medicina diz, o Hipócrates? Antes de Olha, muito importante isso daqui. Hipócrates foi o pai da medicina, tá? Boa pastora lembrar isso daqui. Ele foi um grego, um homem hiper inteligente, uma mente brilhante. Prestem atenção nessa fala. Ele falou assim, ó, antes de você curar alguém, vê se essa pessoa está disposta a se libertar daquilo que adoece. Pois é. Pegou aí? Eu vou repetir. Repete, pastor, porque é muito profundo. Antes de você curar alguém, procura ver com essa pessoa se ela está disposta a se libertar daquilo que adoece. Então tem amargurado que ele não quer, porque ele é beneficiado com aquela amargura. Porque se ele se sente injustiçado, ele vai procurar olhares das outras pessoas para receber o ganho que ele acha que merece. Então a gente precisa pensar muito nisso e pedir discernimento do Espírito Santo até onde você tem que caminhar com a pessoa, porque de repente ela pode ser um agente contaminador para te prejudicar. Tem pessoas, pastor Liette, que tem problema e tem pessoas que são problemáticas. Quem tem o problema da amargura é mais fácil você lidar porque ela é ensinável. Agora, o problemático, que é aquele que gosta de viver, que é quase um masoquismo, enfim, é quase um narciso, parece que ele gosta daquilo, não é mesmo? Tem esse ganho secundário. Queridos, é só um milagre de Deus, porque tem pessoas que não deixam ser tratada, entendeu? Aí você que convive com uma pessoa que ela é amargurada, você tem que se blindar, você tem que ter... Olha aqui para mim, nós estamos tratando de algo relevante aqui. Você que lida, está próximo de alguém que vive com amargura, você precisa de músculos emocionais e espirituais para suportar o que Paulo diz, os mais fracos na fé. E a tua luz tem que brilhar muito mais do que as trevas na vida dessa pessoa.
para que a tua luz venha influenciá-la e não você ser ofuscado e contaminado conforme o texto bíblico que lemos. Presta atenção. Nós estamos tratando assunto aqui em nível, para você entender. O escritor de Hebreus está falando que o amargurado, ele contagia, ele contamina. Sim, ele então, para contamina. eu não ser contaminado, a graça de Deus sobre a minha vida tem que ser abundante ao ponto de eu influenciá-lo e ele não ser influenciado por mim. E levar o sujeito a pedir ajuda. Exato. Ajuda espiritual, porque o Espírito Santo pode fazer isso, pode limpar o coração, pode limpar a memória. Se essa amargura veio por mágoa, por frustração, por decepção, por injustiça, por perdas, não é? O Espírito Santo pode fazer tudo isso. E incentivar essa pessoa a buscar ajuda profissional também, não é? Wilma, exatamente isso aí que nós falamos, né? Antes de você curar alguém, tenta descobrir se ele está disposto a ser curado. Se ele quer ser curado. Isso aí é fundamental. Nós somos pastores já há 32, vai para 33 anos lidando com famílias. Tá? Então, além da formação pela misericórdia de Deus que nós alcançamos, essa vida, o dia a dia, quando a gente fala o tete a tete, a prática do ministério leva você a compreender o sujeito, às vezes até não respirar. Se ele tá, olha, você encontra alguém que fica lá, ó, estralando o dedo, coçando a cabeça, ou ofegante, ó, já está ansioso. Entendeu? Ele está nervoso, alguma coisa está ali. O jeito que você olhar para a gente, nós conseguimos já fazer uma certa leitura de você. E as tuas palavras revelam o interior da sua alma, é a extensão da sua personalidade. Tá? E esse tema que nós estamos tratando aqui é um tema relevante por demais, porque tem pessoas que estão aí, ó, com esses problemas de saúde séria. Eu vou repetir, ó, hipertensão, taquicardia, gastrite, úlcera, asma, bronquite, herpes, urticária, enxaqueca, vertigem e tantos outros. Mas por que eu não saro? Por que eu não tenho cura disso? Você pode estar com uma amargura na tua alma. Exatamente. E isso é comprovado cientificamente. E precisa compreender que se você vive com amargurado, você pode ser uma vítima. Sim. E é muito difícil ser vítima de um amargurado porque ele não vai encontrar nada de bom em você. Porque a função do amargurado é amargurar a tua vida, porque daí ele vai se sentir no mesmo nível, igualado, entende? Eu disse aqui no começo que o que mais amarga o amargurado é não amargar a vida do outro. E que a amargura é idolatrar a própria dor e carregá-la através do tempo. Então a pessoa amargurada, ela idolatra a dor que ela sente. É como se aquela dor fosse um troféu para ela. Meu Deus. Entende? Meu Deus. Isso precisa ser trabalhado espiritualmente, trabalhado com um profissional terapêutico, porque, gente, às vezes a pessoa fala assim, mas você fala muito em terapia. Gente, o Espírito Santo pode fazer qualquer coisa, ele faz. Ele faz qualquer coisa. Ele faz o impensável. Não é? E eu sempre digo que eu gostaria que todas as doenças mentais a nível de sistema nervoso central fossem todas espirituais, porque nós colocaríamos a mão na cabeça do sujeito, orávamos e a pessoa ficava liberta. Olha, queridos, não é? Que interessante, tudo que nós estamos ouvindo aqui à luz da Bíblia é importante nós levarmos a sério. Esse mal, ele é peçonhento, ele é venenoso, destrói sua comunhão com Deus, destrói as suas emoções, destrói a tua saúde física e destrói as pessoas que estão ao seu lado. E tem pessoas que têm amargura, pastora, é igual pessoa que tem mau hálito. Às vezes ele tem e ele não percebe. Tem pessoas que são amargas e elas não percebem, porque ela criou o mundinho dela e às vezes algumas funções cerebrais já foram moldadas isso é verdade. por aquele convívio e ela não acessa mais a janela de que ela está doente e precisa de uma cura. Tá? A mente fica ali numa certa situação ela presa. Ela só acessa aquela janela. Exatamente. Porque o cérebro humano, vamos pensar numa tela de computador, né? O cérebro é como se fosse uma tela com várias janelas e você acessa. Nós temos as janelas lights, que são as coisas boas da vida, nós temos as neutras, que são os códigos, número de telefone, CPF, RG, essas coisas é a memória mecânica, e temos as janelas killers. A amargura está na janela killer. O amargurado é aquele que acessa a janela killer. Não é? Tudo pra ele se sente injustiçado, ele não consegue ver as coisas boas, como eu disse aqui. Olha a janela killer. Infelicidade, ódio, ingratidão, atos de vingança, trauma, decepção, frustração, outras rejeição, pessoas, entendeu? Perde a amizade, afasta Deus, é a janela killer. O rancor, não é? E aí precisamos pensar nisso. Outra coisa interessante nós pararmos para pensar da consequência da amargura no físico é o cansaço.
O sim, sujeito sim, sim. amargurado, ele tem um cansaço que às vezes ele diz assim, mas eu estou tão cansado. Da onde será que vem esse cansaço? É da amargura que o sujeito está carregando, porque a amargura, ela consome uma energia psíquica do sujeito de uma forma, porque é a mesma coisa de beber veneno, não é? E achar que o outro vai morrer. A amargura leva a vingança, o ódio, a mágoa, ou vice-versa. A mágoa leva a amargura, o ressentimento leva à amargura, é como se fosse um ciclo vicioso e o sujeito não consegue sair dali. Exato, pastora. Olha, certas artrites, tensões nervosas, vêm decorrência da amargura também. A pessoa está amarga, ela fica tensa, aquelas dores musculares terríveis. Não são todas, estamos pontuando aqui algumas doenças causadas não dá tempo pela amargura. Falar de todas. Entendeu? Nós falamos aqui doenças cardiovasculares, gastrointestinal, doenças respiratórias, doenças dermatológicas, doenças do sistema nervoso. Olha, é uma gama de doenças que, no mínimo, você tem que pensar, meu Deus, tem misericórdia, me livra disto. Tá, pastor, e daí? Ok, e como se libertar então da amargura? Vamos lá, só para nós concluir aqui e orarmos. Eu estava pensando aqui, pastor, se a amargura é causada pela mágoa, pelo ressentimento, pela frustração, pelas decepções, pelas injustiças, pelas perdas, e todas essas que eu citei aqui, elas podem ser superadas através do perdão, porque o perdão vem para ressignificar todos esses acontecimentos. Quer dar um novo significado. Dessas emoções e sentimentos que são coisas totalmente diferentes. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. O perdão é o agente para colocar isso no lugar e ressignificar esse ocorrido. E aí eu estava pensando, poxa, se o perdão é capaz de livrar o sujeito dessa amargura, libertar esse sujeito dessa amargura, e se esse sujeito que está amargo é um sinal que falta perdão, e aí como é que fica a minha relação com Deus se a oração modelo diz, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquelas pessoas que têm me ofendido? Interessante, então pastor. prejudica meu relacionamento com Deus? Prejudica. O perdão bíblico e o perdão ensinado pela ciência que traz essas curas anda de mão dada. Sim. É praticamente o mesmo perdão. Sim, porque o perdão... Eu falei aqui numa live outro dia que o perdão com a cantora Anabela, foi numa live no Instagram, com a cantora Anabela de Portugal, que o perdão tem 3 dimensões. Ele tem a dimensão forense, a dimensão terapêutica e a dimensão redentora. A forense seria o perdão legal, o sujeito que infringiu a lei. A terapêutica seria o sujeito vir com uma dor e ele ressignificar através de um processo terapêutico. E o redentor é esse perdão divino que nós recebemos, que a partir desse perdão divino eu ressignifico todas as modalidades da minha vida. E olha que coisa incrível que a Bíblia é, pastor. Gente, perdoar, há uma implicância tão grande aqui, que se você conseguir, através da graça de Deus, você pode conseguir perdoar, você vai se livrar da amargura, você vai deixar de idolatrar a sua dor. Pastora, algo interessante aqui, eu sei que muitos nossos ouvintes, ao ouvir essa palavra, às vezes começam a pensar muito nos outros, no pai, na mãe, no filho, no patrão, no colega, no irmão da igreja, no líder, enfim. Mas é bom que nesse momento você pense em você, tá? Não excluindo, porque você também tem que saber lidar com essas pessoas. Sim. E nós já falamos aqui algumas maneiras que você vai lidar com essas pessoas, tá? Mas veja bem, a qualquer momento eu disse, você precisa ter muita estrutura, eu até usei a linguagem músculos emocionais e espirituais para conviver com as pessoas assim. E disse que existe também as pessoas que são ensináveis e não ensináveis, entendeu? Tem pessoas que têm problema, outras são problema. As que têm problemas são fáceis de você tratar com ela e levá-las à cura, à libertação. Exatamente. Agora, os que são problemas são aquelas pessoas não ensináveis. Aí é só a graça de Deus e você tem que ter muito orar e pedir muita ajuda, que tem pessoas que não se autopropõem em sair daquela situação. Sim, e tem outros que também não acessam a janela. A mente está cauterizada. A Bíblia diz sobre a mente cauterizada. Tá? Na neurociência, a gente fala assim, funções cerebrais que foram moldadas ao ponto do indivíduo não aceitar que ele está errado.
Exatamente. Quer dizer, a Bíblia e a ciência falam a mesma coisa, entendeu? Aí você tem que pedir a Deus um milagre para essa pessoa um dia acessar a janela. Eu gosto quando o santo apóstolo Paulo escrevia a Timóteo, ele fala que nós temos que ser manso, brando, orar por essas pessoas para que ela seja liberta do laço do diabo, a qual se tornou cativa dele. Então tem hora que as tuas atitudes devem ser mais oração e pagar o mal com o bem, entendeu? Do que um totalmente isolamento dessa pessoa, um abandono, mas viver uma expectativa do Espírito Santo transformar essa pessoa. É fácil, pastor? Não, não é fácil, porque não vai depender de você. Às vezes depende lá do outro lado. Agora se torna mais fácil, esse caminho se torna mais curto, quando a pessoa se predispõe, como nós encontramos no gabinete pastoral, Exatamente. você também na terapia, na psicologia, a pessoa chega a dar a mão à palmatória, fala, olha, eu tenho esse problema. De ajuda. Preciso de ajuda, eu quero ressignificar, eu quero superar isso, aí você entra com tudo, querido. É igual o médico que detecta ali a doença e fala, a medicação é esta. Agora, quando o indivíduo, ele camufla, ele esconde, ele não quer ser tratado, ele tem esse ganho secundário, é muito complicado. Aí você fortalece você. Procura você ter forças para suportar. Sim. Fácil nós sabemos que não é. E a gente precisa compreender, pastor, porque nós mulheres, nós somos muito vulneráveis à amargura. Mais vulneráveis do que os homens. Porque nós temos a questão hormonal, nós temos muita oscilação de humor. E aí, pastor, eu me lembro de Provérbios, eu não vou recordar aqui, a minha memória às vezes me trai, o endereço do versículo que diz que é melhor morar num puxadinho... ou morar num deserto do que com uma mulher rancorosa. E uma das características da amargura é o rancor. É aquela mulher, aquela pessoa rancorosa. Então nós mulheres precisamos muito da graça de Deus, pastor. Para que nós não desenvolvemos aí essa amargura no nosso coração. Então assim, sentiu amargurado? Oração, perdão. Você usou a palavra que a gente, na psicanálise, nós usamos muito. No lugar da amargura, a gente fala rancor. Tá? E a neurociência também usa mais o rancor. É a mesma que a amargura que a Bíblia está citando aqui. Que contamina as outras pessoas. É esse rancor, inclusive se você ir à busca, aí você não precisa ter uma enciclopédia, mas se você entrar aí no irmão Google, você vai ver que o rancor, ele traz essas doenças que nós pontuamos aqui, que é doenças cardiovascular, como hipertensão, como taquicardia, as doenças gastrointestinal, como é gastrite. Olha aqui para mim, você está com gastrite e com úlcera, pode ser em decorrência desse sentimento que está camuflado dentro de você, você não sabe. Talvez o gatilho, né, que disparou a enfermidade. E presta atenção, a amargura, que é o rancor, ela não vem em decorrência só de alguém que te traiu, alguém que te abandonou, mas também por perdas que não foram recuperadas, por perder um ente querido. Que não foram ressignificadas. Não foi ressignificada. Você lá, Provérbios 21:19, obrigada. Você perdeu um ente querido e você ficou amargurado, você elaborou o luto. Você não conseguiu superar aquelas fases do luto que eu não vou trazer aqui porque pode ser muito prolixo, tá? Outra coisa, doença respiratória, pastora. Olha, nós tivemos, uma das aulas que nós tivemos com nossos mestres sobre essa questão de asmas, bronquite e tal, e fomos conscientizados que muitas doenças respiratórias vêm decorrência desse rancor. Pastor, e quando eu estava falando aqui de mulher, quantos casamentos já acabaram ou estão só de fachada porque mulheres amargas, mulheres insuportáveis, mulheres que não conseguem lidar com a sua própria amargura e aí ela não consegue ver graça e beleza em mais nada. E aí é de um nível de exigência tão alto que a pessoa que vive se torna vítima e não suporta conviver. É o que Provérbios 21:19 diz ali, ó, que a Flávia colocou ali. Obrigada, Flávia. Então nós precisamos pedir a graça de Deus, o Espírito Santo, que venha sondar a nossa mente, sondar o nosso coração, fazer uma faxina, né, pastor? Faxina. Fazer uma faxina em nós. Ó, mulheres que estão aqui comigo. A amargura destrói os mais nobres. Eu falei uma frase aqui, agora eu repeti. A amargura é um veneno da alma que aniquila os frutos mais doces do ser humano. Você perde a paz, você perde a alegria, você perde a capacidade da busca, você perde a comunhão com Deus, você perde amigos, quer dizer, só malefícios. Só malefícios. Então vamos resumir aqui. Você pode se libertar da amargura? Lógico, Sim. você peça perdão para Deus. Pede ajuda divina. O próprio Espírito Santo vai te ajudar. Busca ressignificar. Pastor, o que seria ressignificar? É dar um novo significado ao ocorrido. Ó, porque perdoar não é esquecer. Você não tem amnésia, criatura. Você não tem Alzheimer.
perdoar é dar um novo significado ao acontecimento. Você pode até lembrar, mas você não sente Não ferido, sente ferido, não vai novamente. sentir dor. Não é mesmo? Então, colocar na mão de Deus, se você sentir muito fraco para vencer isto, procura um líder, vai à igreja, procura os pastores, uma liderança madura, idônea, para também não ficar lá tudo que é o diabo, irmão, é Satanás, é aquilo. Tem umas coisas, não vou entrar nesse campo, tá, querido? Você está me entendendo o nível que nós estamos conversando aqui, tá? Nós não ignoramos a arte de Satanás, que você pode dar uma brecha pro diabo através da amargura. Exatamente. Nós estamos falando de você procurar uma liderança madura, idônea, para a luz da Bíblia te aconselhar, orar por você e você superar. Exatamente, exatamente isso. Então, se você é a pessoa amargurada, ou se você é vítima que vive com alguém com amargurado, o Espírito Santo pode fazer qualquer milagre na sua vida. Mas se você precisa de ajuda também, procure ajuda. Não tenha dificuldade de dizer eu não dou conta, porque nós muitas vezes não damos conta sozinhos, nós precisamos de ajuda. Nós somos seres interrelacionais, nós precisamos de ajuda. Agora, pastora, concluindo aqui, sabe uma coisa que me chama a atenção nesse texto bíblico? Porque uma vez que o indivíduo com raiz da amargura, ele fica privado, excluído da graça de Deus, logo ele fica vulnerável ao inimigo da sua alma, que é Satanás. Então, lógico que aí você vai dar brecha a teu maior inimigo, que é o inimigo de Deus, Satanás. Exatamente. Então, é muito sério este assunto. Não nutre a amargura, não vale a pena. Vai para a oração, para o quebrantamento, pedir a Deus misericórdia. Se você conseguir através de você mesmo, amém. Se não, você procura o teu líder, vai para a igreja, lê a Bíblia. Tem cura sim. Tem cura sim. Inclusive, nós vamos orar por você. Nosso tempo está esgotado aqui, mas foi um tempo de Amanhã qualidade. tem culto. Amanhã tem culto, não perca. É 19h30, viu? Não Exatamente. são as 8 horas. Você não perde, viu? Volta para a igreja. 7h30 Vamos amanhã. voltar para a igreja, gente. Em nome de Jesus. Vamos orar então? Glória Onde a você Deus. está, levante a sua mão assim, vamos orar. Querido Deus eterno Pai, obrigado por essa noite tão Sim, meu importante, Pai. tão sublime, tão maravilhosa. Em nome de Jesus, cuida de todos os queridos irmãos, verdade. amigos que estão aqui conosco. Dê graça a todos e não permita que ninguém viva com essa raiz de amargura. Nos Quem livra, sabe, Senhor, algumas pessoas estão excluídas, estão privadas da graça do Senhor por conta da amargura que está instalada na sua alma e já está contaminando outros. Quem Sim, sabe meu nós Deus. temos pessoas com doenças terríveis causadas em decorrência da amargura, mas, Senhor, em nome de Jesus, liberta essa pessoa da amargura e da doença que a amargura causou. Nós clamamos, ó Deus, por todos que estão conosco Sim. agora, os nomes que os teus filhos escreveram Sim, e Deus, deixaram ali abençoe. depositados. Tu és o Deus onisciente, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda cada um desses queridos meu Deus, irmãos. ajuda mesmo. Fortalece na graça do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por todos mesmo, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Olha, essa live ficará no store aqui A pessoa pode do printar Instagram. e passar para outra, Exatamente. Ou outra hora você pode sentar e assistir. Mas eu quero pedir uma coisa para você que está aqui conosco. Não carregue com você a amargura, não vale a pena. Você vai estragar a sua vida e a vida de quem convive com você. Peça a Deus, como diz o pastor Jair, peça a Deus para você ser doce. Para você ser doce. E se algum mal quiser me dominar, eu não me deixarei ser dominado por ele. Amém. Que Amanhã Deus te tem abençoe. culto. 19h30. Guardamos você tá? lá. Não são a 20 horas, 19h30. Ó, começa a campanha amanhã. Fala, pastor, amanhã eu vou começar a minha campanha em nome de Jesus. Você não está na faixa de risco, Deixa né, eu pastor? reforçar aqui um aviso que você deu. Esse assunto, vocês viram o nível que foi tratado a Bíblia e tal. Eu gostaria que você pegasse e printasse e mandasse para amigos, parentes, põe no teu Face e tal, para abençoar outras pessoas. O que você acha? Porque são coisas de Deus que vai ajudar muitas pessoas, tá? E você viva livre, abençoando outras Aleluia. pessoas e feliz. Ó, envelheça doce. Todo mundo olhar para você e falar, você é doce. Por exemplo, a pastorinha tem um doce, não é mesmo? É um doce, viu? Abaixo de Deus é a maior revelação da minha vida. Uau. Gente, que a paz do Senhor Jesus Beijo pra esteja vocês. com todos vocês, no nome de Jesus. Até amanhã no culto. Amanhã tem culto. 19h30. Uma bênção. Uma grande bênção.